Tudo bom, amigos do segundo ano? Como é que estão vocês? Vamos embora dar continuidade ao nosso assunto. Estamos na segunda unidade, não é? Terminadas as provas, tudo que vem depois, segunda unidade. E o nosso assunto, a concepção empirista. Estamos no capítulo 10. Eita! Vamos lembrar, capítulo 10, cadê ele? Está aqui. Capítulo 10. Racionalistas e empiristas. E no capítulo 10, olha essa página daqui, estamos nessa de cá, onde você tem aí a concepção empirista. Vamos lembrar o que a gente já viu nesse capítulo 10. Nós vimos os racionalistas. E aí a gente apresentou como primeiro filósofo disso aí, Descartes. René Descartes, a dúvida metódica, a dúvida hiperbólica, não é isso? Até a chegada do chamado cogito ergo sum. Eu penso e por isso eu existo. E aí vem aquelas ideias do dualismo cartesiano, né? A questão da substância, que era o pensamento, e a extensão. Para explicar certas coisas, Descartes teve que apelar para a existência de uma divindade. Um ser inteligente que era o criador da alma, que é o motor que faz com que o corpo humano funcione. Malebranche, também francês, fala também dessa concepção de Deus. Outro filósofo importante é Baruch Spinoza. René Descartes, Baruch Spinoza. Spinoza, muito mais famoso, muito mais conhecido pelo seu livro Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras. A Ética, que foi publicada depois que ele morreu, esse livro, é um dos mais importantes dentro da filosofia. A concepção ética que Spinoza desenvolveu é muito importante e válida em muitos pontos até hoje. Contudo, da mesma forma que Descartes, para explicar o conhecimento, a racionalidade humana, ele também, Spinoza, apelava para a divindade, a existência de um Deus que era diferente do Deus de Descartes, mas não deixava de ser a divindade. Leibniz, a gente viu, concebeu a ideia das mônadas, uma espécie de átomos que se mexia dentro da natureza, criando as estruturas todas da matéria. Da mesma forma que Spinoza, Descartes, Malebranche, Leibniz também concebe a ideia de um Deus, uma inteligência superior que faz tudo isso existir. Leibniz também discute sobre a questão da verdade, sobre a questão da liberdade e do fatalismo, não é isso? Muito bem, agora chegamos à concepção empirista. Vamos ver o que danado quer dizer empiristas. São aqueles filósofos que acreditam que todo conhecimento parte e se conclui e termina a partir da experiência sensível. Empiria em grego é a experiência sensível. Aquilo que a gente chamaria hoje em psicologia de percepção sensorial. Todo conhecimento nasce e se concebe e se estrutura a partir dos sentidos humanos. A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato e outros sentidos que a gente possa ter. Mas sempre a partir dos sentidos. Não existe uma alma imortal dentro de nós para fazer com que o cérebro funcione. O cérebro funciona a partir das impressões sensoriais, da percepção sensorial. Então, esse pessoal é muito claro nisso daí. Dispensa completamente a existência de um ser superior, de uma divindade que mova dentro de nós, dentro da matéria, algo que faça essa matéria pensar. Não é isso? Vamos lá.
Os racionalistas se basearam na razão para responder à pergunta de como se adquire o conhecimento. É comum encontrarmos no vocabulário de Descartes, Leibniz, Malebranche, Spinoza, termos como princípios ou ideias inatas, quer dizer, que você já nasce com elas. Né? Inato é aquilo que você já vem com ela. Elas não aparecem depois. Todo ser humano já tem dentro de si a capacidade de desenvolver ideias, segundo os racionalistas. Isso é, ideias que existem na mente do ser humano antes de qualquer experiência sensível e acessível apenas pela razão. Mas outra corrente de pensamento, os empiristas, negavam que existissem, né, ideias inatas no ser humano e afirmavam que todo conhecimento humano provém apenas, somente, exclusivamente da experiência sensível. Ao contrário do racionalismo, o empirismo se preocupa mais com a teoria do conhecimento do que com a metafísica do conhecimento. Ou seja, o que é que está por trás, né, do conhecimento, que faz com que ele se processe. Francis Bacon, a gente vai falar com ele depois, né, quando a gente estiver falando sobre o cientificismo, é considerado o iniciador do empirismo. Veja que todos esses filósofos têm um pé no século XVII. Alves, por que você está fazendo essa lembrança que esses filósofos têm um pé no século XVII? Ou seja, eles morrem nas primeiras décadas do século XVII, ou eles vivem no século XVII, ou no começo, ao meio, ou da primeira metade à segunda metade, ou do fim, não é, da primeira metade do século XVII ao fim do século XVII. Você sabe que o século XVII foi um século muito conturbado na Europa. A primeira metade do século XVII, 1601, 1650, foi marcada por uma guerra terrível dentro da Europa, a chamada Guerra dos 30 Anos, que envolveu países católicos e países protestantes. Claro que a desculpa para a guerra foi a religião, mas é sempre uma desculpa. A questão era econômica, né? E na verdade foi uma briga entre a Espanha, o Império Espanhol, que dominava várias partes da Europa, dominava a Espanha, dominava Portugal por conta da União Ibérica, dominava parte da Itália, o reino de Nápoles, por exemplo, dominava, né, a Suíça, dominava a Bélgica, a Holanda, parte da Alemanha, da Áustria e, lógico, tinha como inimigo a Inglaterra. A França está espremida entre a Espanha de um lado e o Império Espanhol do outro, né? A Espanha país e o Império Espanhol. A Espanha, né, portanto, vai terminar imprensando a França. Então, a Espanha vai ter que brigar com a Europa inteira, porque a Europa inteira não quer se submeter ao Império Espanhol. Os holandeses se libertam, belgas, suíços, e começa uma guerra que não tem fim. E a Inglaterra também entra nessa guerra. Filipe II, por exemplo, tentou invadir a Inglaterra, a chamada Invencível Armada, e foi miseravelmente derrotado. 1618, 1648. A Guerra dos 30 Anos arrasou a Europa. E de todos os países, o que mais sofreu foi a Alemanha. Mas a Guerra dos 30 Anos trouxe uma coisa boa. De tanto se matarem católicos e protestantes, primeiro descobriram que eles não estavam brigando por causa de Jesus Cristo. Inclusive porque Jesus Cristo nunca mandou ninguém matar ninguém em nome dele. Segundo, o mundo cristão, católico e protestante percebeu claramente que aquilo eram guerras de reis, guerras de interesses econômicos, de poder, de domínio de um rei sobre os territórios de um outro rei. E que eles estavam se matando pela cobiça. A cobiça desenfreada, um orgulho incontido desses soberanos. E que não valia a pena continuar nisso daí. Então o que vai acontecer na segunda metade do século XVII é finalmente uma tolerância religiosa entre católicos e protestantes. Os reis perceberam
os reis de países católicos que a presença de protestantes dentro do seu território não seria nenhuma ameaça à economia. Países protestantes perceberam que católicos podem trazer boas contribuições e impostos para os seus países. Então, a partir da segunda metade do século XVII, começa um momento de tolerância entre católicos e protestantes. É exatamente por isso que, a partir do final da Guerra dos 30 Anos, os filósofos deixam de colocar Deus, aí os filósofos racionalistas, Deus como uma necessidade para explicar o conhecimento humano. É por isso que vão aparecer os empiristas, no final do século XVII e início do século XVIII. Francis Bacon é uma nota fora desse princípio aí. Né? Bacon já não precisava tanto da hipótese de Deus para explicar o conhecimento. E veja que Francis Bacon, né, ele é do final do século XVI, começo do século XVII. Bacon é considerado o iniciador do empirismo. Bacon dizia que o que impede o conhecimento humano, a busca da verdade, né, o pensar filosófico, são obstáculos que o próprio homem cria. E que ele chamou esses obstáculos de ídolos. Né? São muros mentais. Né? São impedimentos que o homem cria a si mesmo e que o impedem de pensar corretamente. Ele chamava, não é, esses obstáculos de ídolos e nominava 4 tipos de ídolos. Ídolo da caverna são os equívocos aprendidos pela educação e pelos costumes, pelos hábitos, pela ideologia que a gente aprende a partir da família, da escola, do ambiente que a gente vive. Não é? Ídolos da caverna. Caverna é o espaço, está lembrado de Platão, não é? Onde a gente só vê sombras e imagina que aquilo é verdade. Ídolos da praça são os maus usos que praça, ágora, onde a gente debate, onde a gente discute. Ídolos da praça são os maus usos que a gente faz da linguagem. Como algumas palavras, elas têm muitos significados, podem ser aplicados em situação diferente, nós terminamos usando as palavras de forma errada. O que faz com que os nossos argumentos, usando palavras que parecem precisas, elas não são. E nos induzem, nos levam a raciocínios errados. Ídolos da autoridade são os que nos fazem privilegiar o saber de determinadas pessoas e não de outras. Ah, mas foi o presidente da República que disse. Sim. E digamos, vou criar uma hipótese completamente maluca. Imagine que exista um país onde um presidente da República resolva dar opinião sobre remédios e dizer que um determinado remédio é bom para uma determinada doença e que se você fizer o uso desse remédio e o uso de tais e tais substâncias ou tais coisas, você pode evitar um amontoado de doenças. É uma hipótese, mas você sabe, por exemplo, que Donald Trump, nos Estados Unidos, né, andou dizendo que um determinado detergente ele evitava a Covid. E teve gente que começou a beber o detergente. Foi preciso, não é, o Departamento de Saúde dos Estados Unidos dizer às pessoas que elas estão ficando loucas. E ninguém pode beber detergente e vai ficar livre de Covid. Não é? As pessoas têm que lavar as mãos com o detergente e não beber. Não é? Ninguém está mandando ninguém tomar álcool em gel. Não é? Mas você está vendo? Isso aqui são os ídolos da autoridade. Ah, mas foi ele que disse. Então eu vou acreditar. Peraí, esse ele tem competência? Esse ele estudou sobre esse assunto? Tá vendo? Então, ídolos são essas imagens que a gente faz, não é, sobre os absurdos, não é, que a gente pode imaginar que alguém tem a autoridade de dizer. Muito bem, Thomas Hobbes, que é outro camarada que a gente conhece,
quando estuda o absolutismo, né, ele escreveu um livro chamado Leviatã, né, que é um tratado sobre um governo civil e eclesiástico, como funciona o Estado. Ele diz da necessidade, a importância que tem o rei para governar. Thomas Hobbes, né, deve ser lembrado pelo empirismo. Ele diz que todo conhecimento começa, termina, se estrutura, se consolida na experiência. Outros importantes empiristas foram John Locke, George Berkeley e David Hume. A gente escreve Hume, mas pronuncia David Hume. Pronto. São esses homens sobre os quais a gente fala agora. E vamos começar por John Locke. Aqui, e a página, não é? O frontispício, a capa do livro de John Locke sobre esse assunto do conhecimento. Um ensaio sobre o conhecimento humano. Muito bem, John Locke. Aqui tem uma biografia de John Locke, não é? Não fala aí, não é? Mas John Locke foi deputado do parlamento inglês. E ele participou da Revolução Gloriosa, aquela revolução que criou o parlamentarismo na Inglaterra. Inclusive ele escreveu um livro sobre isso, segundo Tratado de um Governo Civil e Eclesiástico. Lembre que o primeiro tratado é de O Leviatã, Thomas Hobbes, ou Tratado sobre um Governo Civil e Eclesiástico. Locke escreve segundo tratado sobre um governo civil e eclesiástico, defendendo o parlamentarismo, dizendo que o poder dos reis tem que ser limitado. Pronto. Mas vamos esquecer John Locke como filósofo político. Vamos ver John Locke como filósofo da gnosiologia, a parte da filosofia que estuda a teoria do conhecimento. O que é que nos diz aqui nessa página em que a gente está falando de John Locke? John Locke, não é? Seria, não é, o que ele chamaria, ele chama a si mesmo, não é, de um trabalhador inferior, não é, que o pedreiro, ele não é nem arquiteto nem engenheiro. A partir das instruções do arquiteto e do engenheiro, ele vai levantando as paredes, tijolo por tijolo, usando cimento, não é, etc. e tal. John Locke, não é, diz que os filósofos que trabalharam as ciências da natureza, ou os intelectuais, os pensadores, os cientistas como Christian Huygens, Thomas Seidman e Isaac Newton seriam os mestres e os monumentos do conhecimento. Locke, ao contrário, seria o trabalhador inferior, responsável por limpar o terreno e remover os entulhos, o lixo, não é? As sobras da construção para preparar o caminho do conhecimento. Apesar da modéstia de John Locke, o trabalho dele revelou ser de grande importância para a época dele, né? De acordo com o historiador Yves Michaud, francês, a revolta, ou a reviravolta que o trabalho de Locke trouxe para o entendimento do conhecimento, é o que a filosofia chama de epistemologia, ou seja, o conhecimento de nossa capacidade de conhecer. É o estudo da verdade científica, do conhecimento correto, sobre o qual a gente embasa todos os outros conhecimentos. Ou seja, em cima de que você pode ter certeza. Então eu sei, por exemplo, há 250 anos, que certas viroses só são combatidas, né, através de um remédio chamado vacina. Pronto. Há 250 anos, a experiência tem mostrado que as vacinas têm um efeito fora do comum para garantir a saúde das pessoas e em não ter determinadas doenças. Então, se eu sei disso, por que eu vou pôr em dúvida algo que a evidência me mostra que funciona assim? Aí eu levanto as hipóteses, mas olhe, veja, o homem usando as vacinas aumentou, né, o número de autismo na espécie humana.
O número de cânceres cresceu assustadoramente. O número de crianças com deficiência, um amontoado de coisas que não tem base científica. Uma coisa é eu estar usando um medicamento 250 anos. E outra coisa é, de repente, eu afirmar que esse medicamento não serve e não apresento provas concretas nenhuma. O pior não é isso. O pior é que a pessoa ouve. Eita, é mesmo, ó. Antigamente não tinha tanto autista. Sempre existiram autistas na espécie humana. A diferença é que a gente não sabia o nome dessa doença. Não entendíamos isso daí. Só. Então a gente não classificava. Hoje a gente está classificando. Aí por que a gente está classificando? O número parece que cresceu. Não. Esse povo sempre existiu. O que havia era ignorância da medicina, da ciência sobre esse assunto. Ao descobrirmos isso, deu a impressão que esse povo apareceu. Esse povo sempre existiu, mas não estava sendo classificado como doentes dessa forma. Entendeu? Sim, concordo com você. A ciência se engana. Né? A gente já achou que determinados tratamentos, né, como choques elétricos em doentes que a gente considerava como loucos, eram benéficos. Hoje a ciência usa, né, a eletroconcussão, né, o choque elétrico, para determinados doentes com muita parcimônia. A indicação disso tem uma certa aplicabilidade para um determinado caso específico. Mas se usava isso adoidado. Hoje, muita gente que antigamente era classificado como louco, não é mais. Está vendo? A ciência erra, claro, porque a ciência é feita pelo ser humano. Mas aquilo que tem funcionado há muito tempo, a gente questiona. Mas ao questionar, está lembrado de Descartes, vamos chegar a um ponto em que a gente tem que apresentar uma prova. Né? E essa prova contra as vacinas não existe. Não existe ainda. Pode existir no futuro. Mas até esse presente momento em que esta aula está sendo gravada, não existe. Muito bem. Locke dizia que o nosso cérebro, quando a gente nasce, ele é uma página em branco, um quadro em branco. Não tem nenhum registro. Mas quando a gente sai, não é, da barriga da mãe, a gente toma o primeiro choque. Aliás, são vários choques ao mesmo tempo. O choque da luz, se a gente nasceu, não é, de manhã ou dentro de um hospital, né, aquele luzerio da sala do parto. A gente sai de dentro de um lugar quente, 37 graus, o interior da mãe, para uma sala de ar-condicionado. Mesmo que a gente nasça no campo, né, a temperatura ambiente não é 37 graus, a não ser que você nasça no deserto. Então, um choque térmico, né, isso daí, barulho, gente falando, você toma um choque. Outro choque é que, como a gente respirava através do cordão umbilical, o oxigênio entrava sem que a gente precisasse fazer nenhum esforço. Quando a gente nasce, a gente tem que respirar. Aprender a respirar rapidamente. E aí, no desespero, você chora. Quando você chora, assim, quando o neném não chora, né? Leva um tapinha. Aí o que acontece? O pulmão que estava todo molhadinho, encolhido, quando entra o ar, aí você tá, aí o pulmão começa a dilatar para colar na caixa torácica. Essa expansão do pulmão provoca dor. O bebê dói e ele chora e ele grita até a dor passar e a respiração se transformar em algo normal. Aí ele vai ser pesado, né, vai ser medido, manipulado, limpado, limpinho, um primeiro banho, aí traz para a mãe e deita em cima da mãe, e o pai tira a fotografia, a confusão todinha. Pense a quantidade de informações que está entrando dentro daquele cérebro que até então não tinha informação nenhuma. Sons, luzes,
cheiros vão começar a existir também. Mais tarde, a primeira mamada, sabores, gosto de coisas. Já viram vídeos de nenenzinho experimentando a primeira colherada de sopinha? A careta que ele faz. Por quê? É um sabor novo, diferente do leite materno. Como o primeiro suquinho, o primeiro alimento que não é o leite materno. Aquilo causa estranheza nas papilas gustativas. São sensações que vão se somando e que o cérebro vai tendo que processar. Os neurônios vão encontrando caminhos de se comunicar. O colo da mãe, a mãe cantando, balançando, aquilo causa prazer, causa segurança, acalma e me faz dormir. A fome incomoda. E como eu não posso dizer eu estou com fome, porque eu não sei dizer isso, ou eu quero comer, aí eu choro, até que me seja dado algo que eu satisfaça a fome que eu sinto. Tá vendo? Os barulhos, um barulho brusco faz o bebê estremecer. Aquele barulho é uma informação que entra e que provoca medo. Tá vendo? John Locke diz que é a soma disso daí que vai fazendo o cérebro juntar essas informações. Então, quando ele ouve a voz dizer: cadê meu Danielzinho? Cadê meu neném? Vamos mamar? Vamos comer? Ele não está entendendo. Mas aquela voz, aquele som, aquele timbre, lembra ele que ele vai comer, que ele vai se sentir seguro, aquecido, que ele vai se sentir amado, que ele vai se sentir bem. Mas se ele ouve um bate-boca, uma discussão, uma gritaria, ele se assusta. Aí ele tem medo. O medo é uma reação instintiva. Você não é uma ideia, né? É uma reação instintiva a alguma coisa do meio ambiente. Tá vendo? John Locke diz: não precisa de uma alma imortal nessa criança, nem em ninguém, para que a gente aprenda a pensar. A gente aprende a pensar a partir dessas sensações mínimas, essas coisinhas que vão se juntando, e à medida que vão se juntando, vão se tornando mais complexas, até aparecer uma ideia. E Danielzinho termina aprendendo o próprio nome. E vai chegar um momento em que a gente vai dizer: Daniel. Aí o bebê se vira. Ele começa a perceber que aquele conjunto de fonemas, D-A-N-I-E-L, pá, Daniel, se relaciona com ele. E que alguém vai fazer alguma coisa para ele. Cria-se uma expectativa. O som Daniel é ele. Ele começa a ter a noção dele, da existência dele. Aí, à medida que ele vai crescendo, vai se tornando um meninozinho chato, né, enjoadinho. Né? Bom, essa é outra coisa. Vamos parar por aqui para a gente saber apenas. Tá vendo? O pensamento nasce dessa forma. Não era um quadro em branco, tábula rasa, pronto. As sensações começam a escrever nesse quadro. Blá, blá, blá. A princípio são garranchos, hieróglifos que a gente não entende. Aos poucos aquilo vai formando ideias, juízos, raciocínios, argumentos. A criança vai começando a perguntar por quê, para quê, como, onde, quando. Vai se desenvolvendo a capacidade de raciocinar. Muito bem. Ainda estou na página, né? John Locke. Fala sobre os tratados sobre o governo. Esqueça isso daí. As ideias de Locke a gente vai ver em filosofia política. Mas do ponto de vista teórico, Locke contestou o racionalismo de Descartes, que dizia existir ideias inatas no ser humano. A oposição de Locke aparece em Ensaio sobre o Entendimento Humano. É esse livro aqui, essa capa em inglês, não é? Obra dividida em 4 volumes. O primeiro volume defende a ideia
de que nossas ideias derivam da experiência. O segundo volume aborda a mente e a vontade, assim como o tempo, o espaço e as paixões humanas. O terceiro trata das ideias abstratas e a questão da substância. E o último aborda o conhecimento, que é o assunto que a gente vai falar agora. O conhecimento. Uma página em branco ou tábula rasa são as imagens que facilitam o entendimento da teoria de John Locke. Aí, no quadradinho ao lado, né, nesse retângulo, esse box, vem uma explicação do que é tábula rasa. Ideia segundo a qual nossa mente ao nascermos é uma página em branco sem conteúdos. As ideias vão se constituindo a partir das experiências sensíveis da percepção sensorial. A mente pode ser entendida como uma página em branco. Por meio da experiência é possível formar ideias, das mais simples até as ideias mais complexas. E assim as ideias passam a existir na mente, seja por sensação, seja por reflexão. Mas primeiro pela sensação. À medida que elas muitas sensações, aí começa o cérebro começa a fazer relações entre essas informações, criando ideias. As ideias se tornam complexas e se transformam em argumentos, né? Em julgamentos, em pensamentos, em opiniões, em conhecimento. Seguindo, de acordo com a teoria do conhecimento de Locke, não existem ideias inatas. Ninguém nasce com a ideia de Deus, a ideia de tempo. Isso você vai aprendendo com a convivência. A própria ideia de Deus não é inata no ser humano, pois nem todos os povos têm a mesma ideia sobre Deus. Se as ideias fossem inatas, todos os homens de todos os lugares da Terra teriam as mesmas ideias. Haveria ideias que seriam comuns a todos. E nós não temos essas ideias comuns. As provas da existência de Deus não podem partir de ideias inatas. Elas não podem ser provas a priori, antes da experiência. Uma prova válida para Locke da existência de Deus deve considerar seus efeitos no mundo, deve partir assim da experiência. Ou seja, tem que ser uma prova a posteriori, ou seja, posteriormente, depois da experiência. A crítica de Locke às ideias inatas tem um alcance prático e importante. Se não existe nenhuma ideia inata no ser humano, então todas as ideias devem ser livremente examinadas. Se nenhuma ideia é indiscutível, a ideia inata é aquela que nasce, então eu não posso discutir, porque aquilo dali já vem comigo, já é uma programação. Se não existe programação, então todas as ideias têm que ser submetidas a uma investigação acerca de até onde elas podem ir e que coisas elas podem representar. É exatamente o que Locke quer demonstrar. Continua o texto, não é? Já na outra página aqui. A ideia. A ideia é todo e qualquer conteúdo mental. Ideia é todo e qualquer conteúdo mental. É o que está dentro do nosso cérebro. Pode ser uma imagem, a representação de um objeto na mente, um dado dos sentidos, um som que eu ouvi, um conceito, Deus é um ser perfeito, onipotente, ou um significado das palavras, tábula rasa, quadro em branco. Locke dividiu as ideias simples em ideias complexas. Ideias simples são aquelas ideias que são uniformes, de um jeito só. Indivisíveis, não posso partir, não posso analisar dividindo, né? Ela é uma ideia direta, clara. Apresentam-se a nós sem que nós as modifiquemos, e sua forma nos é dada pela experiência. Elas surgem para nós por sensação, podendo ser originadas por um ou por vários sentidos, né? Quando eu estou comendo um alimento, há o cheiro, não é? E há o gosto. Mas se eu estou comendo, por exemplo, comida japonesa, a primeira coisa que me impressiona é a beleza do prato. Então, antes de comer, a arrumação daquele prato já me causa uma sensação. Pá! Quando eu como, a sensação de beleza e de gosto e de cheiro se unem. Não é isso? Se eu ouvir na primeira vez que eu comi num restaurante japonês uma determinada música,
Todas as vezes que eu como comida japonesa, a lembrança daquela música está comigo também. Tá vendo? Essas sensações vão se juntando. Mas são ideias simples, provocadas pelo paladar. Para tratar das ideias simples, Locke utilizava exemplos sensoriais, como o frio. A sensação de frio é única. Não tem como eu querer dividir a sensação de frio. A sensação de frio é você sentir frio. O gosto do açúcar. Por que é que Locke fala em açúcar? Você sabe que a época que ele viveu, né, o açúcar ainda era um produto para uma certa camada social. Ainda era uma novidade. Não era isso que a gente usa a todo momento, a toda hora a gente tem açúcar. Né? O açúcar era um produto ainda caro, não tinha se popularizado como hoje, não é isso? As cores, os sons, os sabores são ideias que provêm de um único sentido. As ideias simples, oriundas de mais de um sentido, podem ser as ideias de espaço, forma, movimento e extensão. A vontade e o querer são exemplos de ideias simples por reflexão. Porque eu quero comida japonesa, porque eu adoro o gosto do